nos capítulos anteriores. Um encontro inesperado uniu dois desconhecidos num restaurante pouco movimentado. Entre um pequeno acidente, um toque que não causou repulsa e um olhar que ficou preso no ar, algo novo começou a despertar. E, sem perceber, os dois passaram a ocupar espaço demais nos pensamentos um do outro. Beon ainda estava em choque quando foi puxado de repente. O beijo veio sem aviso, intenso e profundo, e por alguns segundos ele ficou completamente perdido. Mas, aos poucos, o susto deu lugar a algo diferente. Seus olhos se fecharam, o corpo relaxou, e ele acabou correspondendo, deixando-se levar pela sensação estranha e envolvente daquele contato inesperado. Eles emergiram da água logo depois. O rosto de Beon estava completamente corado, a respiração irregular, como se ainda tentasse entender o que tinha acabado de acontecer. Sang a observou de perto, atento, perguntando com suavidade se ele estava bem, se conseguia respirar agora. Seus dedos tocaram de leve os lábios de Beon, num gesto quase curioso. O toque fez Beon dar um salto para trás, assustado. Sang não conteve um sorriso diante da reação exagerada, achando graça naquele nervosismo tão sincero. Ainda sorrindo, explicou com naturalidade que aquele beijo não tinha sido algo isolado. Seria necessário repetir aquilo uma vez por dia, todos os dias, para que pudesse manter sua forma humana. E então perguntou, direto, se ele toparia. Como se não bastasse, Sang ainda sugeriu tornar o acordo mais equilibrado. Disse que poderia ajudar no restaurante, já que Beon trabalhava sozinho. Encostado à borda da piscina, ainda atordoado, Beon confirmou, quase em um sussurro, que realmente não tinha nenhum funcionário. No dia seguinte, o restaurante seguia sua rotina habitual. Beon estava na cozinha, concentrado em cortar os peixes, quando percebeu Sang conversando animadamente com os clientes. Um deles, curioso, perguntava se ele era mesmo um tritão. Com naturalidade, Sang confirmava, mostrando uma foto de sua apresentação no aquário. Beon observava de longe, pensativo. Desde aquele beijo, Sang aparecia todos os dias. Lembrou-se de quando ele surgiu no restaurante, decidido a ajudar, usando um avental azul que contrastava com sua aparência marcante. Mesmo nos dias de folga do aquário, ele continuava ali, auxiliando como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Atrás do balcão, Beon sentiu o rosto esquentar ao vê-lo sorrindo para os clientes. Alguns comentavam, rindo, como era curioso um tritão trabalhar em um restaurante de frutos do mar. Sang cruzou os braços, sério, e respondeu que o povo do mar precisava de proteína tanto quanto qualquer outro. Explicou, com firmeza, que o sashimi era essencial, já que cozinhar debaixo d'água não era uma opção. A explicação pareceu convencer a todos. Animado, Sang apontou para o menu e recomendou o prato especial de sashimi, dizendo que era bom o bastante para satisfazer até 2 humanos. Beon, ouvindo tudo, não conseguiu evitar um pequeno sorriso surgir em seus lábios. Enquanto cortava o peixe, Beon tentava se concentrar, mas o coração insistia em bater acelerado. Sang se aproximou, apoiando-se no balcão, e comentou com um sorriso que ele parecia distraído demais. Alertou, com leveza, para ter cuidado com a faca. Beon ergueu o olhar, surpreso. Sang se inclinou um pouco mais, provocando, dizendo que talvez fosse difícil trabalhar quando não conseguia tirar os olhos dele. O comentário fez Beon entrar em pânico. O rosto ficou ainda mais vermelho, um fio de suor escorrendo pela lateral do rosto. Sem pensar direito, ele acabou confessando. Disse que Sang era bonito demais para ser ignorado, que não conseguia evitar olhar, nem pensar nele. As palavras escaparam antes que pudesse se conter. No instante seguinte, percebeu o que havia dito e sentiu o coração afundar, com medo de tê-lo assustado. Sang ficou em silêncio por alguns segundos, apenas observando. Então sorriu, divertido, perguntando se aquilo significava que Beon tinha pensado nele o dia inteiro. Incapaz de responder, Beon só ficou ainda mais vermelho, lembrando de todas as noites, em que se encontravam seguindo o acordo silencioso que tinham feito. Mais tarde, o restaurante já estava fechado. Entre as paredes silenciosas,
eles se beijavam novamente. O beijo era intenso, profundo, e os dois estavam visivelmente corados. Beon mantinha uma das mãos fechada sobre a mesa, os dedos apertados, lutando contra o impulso de puxá-lo para mais perto. O desejo de abraçá-lo crescia, mas uma lembrança o fez hesitar. Recordou-se de como Sang havia sido segurado à força antes, e decidiu não ultrapassar limites. Para ele, aquilo era apenas um acordo. Apenas beijos. Nada além disso. Sang apercebeu a hesitação. Ainda com os lábios próximos, perguntou por que ele tinha parado. Beon se afastou um pouco e explicou, com cuidado, que não queria deixá-lo desconfortável de forma alguma. Preferia manter distância a correr o risco de machucá-lo. Sang mergulhou em seus próprios pensamentos. Nunca tinha gostado do toque humano quando vinha sem cuidado. Sempre foi algo bruto, imposto, algo que ele apenas suportava. Mas aquilo era diferente. Beon tinha perguntado. Tinha respeitado. E, pela primeira vez, ele queria tocar alguém por vontade própria. Sem perceber, estendeu a mão e tocou Beon com delicadeza, sentindo o calor através da roupa. Beon ficou tenso, sem saber como reagir, o rosto ainda mais vermelho. Quando Sang pronunciou seu nome, Ai Beon, algo dentro dele parou. Era a primeira vez que o chamava daquele jeito. Sang perguntou se ele estava se contendo por causa dele. O tom era curioso, quase brincalhão. Beon, nervoso, respondeu que só queria respeitá-lo, que jamais queria correr o risco de ofendê-lo. A resposta arrancou um sorriso de Sang. Ele provocou, perguntando se aquilo significava que tinha ido longe demais. Apavorado, Beon tentou se explicar, dizendo que não era isso. Mas Sang apenas se divertia com cada reação, cada hesitação. Com tranquilidade, ele disse que também estava tudo bem se Beon tocasse. Em seus pensamentos, tentava entender por que o toque daquele homem não o afastava. Pelo contrário. Havia algo ali que despertava curiosidade, vontade de se aproximar ainda mais. Beon engoliu em seco, tocando-o com cuidado, como se pedisse permissão em silêncio. Seu coração batia forte enquanto se aproximava, admitindo que talvez não soubesse parar depois disso. Sang o puxou para mais um beijo intenso, correspondendo sem hesitar. A tensão entre os dois crescia, carregada de perguntas não ditas, e de sentimentos que começavam a ir longe demais. Perdido em seus próprios pensamentos, Beon sentia o rosto queimar. A ideia atravessava sua mente sem pudor. 2 mãos não eram suficientes para conter tudo o que desejava tocar. Enquanto pensava nisso, seus dedos percorriam o corpo do outro com cuidado crescente, como se cada gesto revelasse uma nova necessidade. O contato fez o rapaz estremecer, o rubor tomando conta de sua pele. Beon se inclinou, os lábios encontrando o pescoço alheio, deixando beijos lentos enquanto suas mãos continuavam a explorar, guiadas mais pelo impulso do que pela razão. Um resmungo baixo escapou. O pedido para que ele se afastasse veio rápido demais, quase contradizendo o próprio tom. Quando Beon questionou, a resposta veio sem encará-lo, não era rejeição, apenas sensibilidade. E, em vez de afastá-lo, os dedos se enroscaram em seus cabelos, puxando-o de volta. Ao observar melhor, uma lembrança surgiu em sua mente. Quando Sang assumia outra forma, havia marcas delicadas em seu pescoço, semelhantes a pequenas fendas, como brânquias. Pensar nisso despertou nele uma curiosidade suave, e uma certeza silenciosa de que aquele era um ponto sensível. Seus lábios retornaram ali com atenção redobrada, explorando o lugar com beijos lentos. Enquanto isso, suas mãos deslizavam mais abaixo, desfazendo barreiras, retirando roupas como quem revela algo precioso pouco a pouco. As palavras escaparam naturalmente, cada detalhe daquele corpo era bonito. O tom corado, a reação contida, tudo o deixava ainda mais encantador. A resposta veio rápida, constrangida, como se ouvir aquilo fosse intenso demais para suportar. Mesmo assim, Beon continuou. Disse que até a voz dele era bonita, que queria que soubesse o quanto era incrível. Enquanto falava, seus gestos se tornavam mais íntimos, atentos às reações mais sutis.
Sangue sentiu o coração acelerar. Ninguém nunca havia lhe dito coisas assim antes. E, naquele instante, uma certeza se formava em seus pensamentos: havia algo diferente naquele homem, algo que ele ainda não sabia nomear. Os toques seguiram delicados, respeitando cada resposta do corpo. Até que, de repente, uma pontada inesperada fez o rapaz estremecer, um som escapando sem controle. Beon se afastou de imediato, o olhar tomado pela preocupação, perguntando se havia machucado. O corpo de Sangue ainda tremia quando a pergunta escapou, confusa e ofegante: "O que você está fazendo comigo?" A reação de Beon veio imediata, acompanhada de um pedido de desculpa sincero. Beon estava ali, parado, visivelmente nervoso, o rosto vermelho, pronto para interromper tudo se fosse preciso. Mas Sangue a observou por alguns segundos em silêncio. Então, com um tom firme, questionou suas boas maneiras. Primeiro havia sido despido, e agora seria deixado assim, sem permissão. O toque veio provocador, leve. O pedido foi direto, sem rodeios. Mas carregado de sentimento. Não se tratava apenas de toques. Era o desejo de senti-lo por completo. Beon ficou mudo. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ele tentava processar tudo. Ainda atordoado, começou a se despir e se aproximou mais. Os dois se encontraram em beijos intensos, sem pressa, deixando o momento conduzir tudo. A provocação foi interrompida por um pedido direto para não prolongar mais aquilo. Beon mordeu os lábios, o rosto vermelho, antes de se mover com cuidado. O encontro começou devagar, envolto em sensações profundas e silenciosas. A pergunta surgiu baixa, quase um sussurro carregado de atenção e cuidado. "Está tudo bem?" Em resposta, as pernas se fecharam ao seu redor, não como pressa, mas como aceitação. E veio misturada a surpresa e sensibilidade, pedindo que fosse mais devagar. Beon tentou se desculpar, mas admitiu que talvez não conseguisse se conter. Os movimentos ganharam força, e as palavras escaparam carregadas de admiração. A intensidade se tornou quase demais. O aviso veio apressado, dizendo que se ele continuasse falando daquele jeito, tudo acabaria ali mesmo. Ainda assim, os dois seguiram, entre beijos, respirações falhas e movimentos que se encontravam no mesmo ritmo. O fim chegou junto para ambos, em um instante breve e profundo. Beon ergueu o olhar, sério e sincero, dizendo que era completamente louco por ele. Aproximou-se para um beijo final, suave e verdadeiro. Sangue permaneceu ali, imóvel por um momento, os olhos ainda abertos, tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer, e o que aquelas palavras significavam dali em diante. No dia seguinte, Beon retorna ao aquário com um coração leve e uma confiança que ele mesmo mal reconhece. "É como se eu estivesse no topo do mundo", pensa, certo de que seu sorriso parece caloroso e gentil. Mas, para quem passa por ele, o olhar intenso provoca um silêncio estranho, cochichos, passos que se afastam, olhares apreensivos. Beon não percebe. Ele apenas sorri, animado demais para notar o efeito que causa. Então, seus olhos encontram Sangue do outro lado do vidro. O tritão acena com alegria genuína, e Beon sente o peito aquecer. Ele se aproxima, acena de volta e pergunta, em gesto simples, como ele está. Sangue responde com força nos braços e um sorriso aberto: "Nunca estive tão bem." Beon sussurra que vai esperá-lo. A resposta vem em um aceno concordando. "Ele é adorável", pensa ele. Enquanto observa Sangue nadar, Beon se permite sonhar. "Se continuarmos assim, talvez um dia ele retribua o mesmo sentimento por mim." Mas, ao redor, o clima muda. Uma mulher puxa o filho para trás. Pessoas se afastam. O sorriso confiante de Beon, sem que ele saiba, assusta. Sangue percebe tudo do aquário. Eles estão evitando o Beon. Se soubessem como ele é de verdade. Ele lembra que também julgou errado no começo, e isso o incomoda. Quando Beon finalmente percebe o que acontece, se despede sem graça e se afasta. Sangue toca o vidro, inquieto. Ele tem o direito de estar aqui também.
Durante a apresentação, Sangya surge com um pequeno balde de peixes, nadando em meio a um cardume brilhante. Ele acena para a plateia, os aplausos explodem. Beon se vira, confuso, e então o vê, Sangya no centro de tudo, olhando direto para ele. Os dois ficam frente a frente, separados apenas pelo vidro. Não vá, diz o olhar de Sangya. Se ele continuar assim, não consigo parar de ter esperança, responde o coração de Beon. Por um instante, as mãos se encontram, mesmo com a barreira entre eles. Mais tarde, sentados à beira da piscina, Beon seca os cabelos de Sangya com cuidado. Ele elogia a apresentação, confessa que não conseguiu desviar o olhar. Pergunta se ele está bem depois da noite anterior. Sangya se inclina, tranquilo, o povo do mar se recupera rápido. Beon comenta, corado, sobre as marcas que temia que aparecessem durante o show, e Sangya diz que cobriu com maquiagem à prova d'água. Ainda assim, ele admite, aquelas marcas eram como um lembrete de que a noite anterior não foi um sonho. Sangya se aproxima, o rosto quente, e provoca com suavidade. Se isso o entristece, por que não criar novas lembranças? Um beijo leve no nariz, um toque delicado na perna de Beon. Ele aperta a toalha, alerta, alguém pode ver. Com um sorriso suave, Sangya se aproximou do ouvido de Beon e sugeriu, em voz baixa, que talvez fosse melhor irem embora logo. Enquanto seca a cauda de Sangya, Beon observa cada detalhe com atenção. Confessa que nunca o tinha visto assim de perto, que da outra vez tudo foi rápido demais. Sua cauda é linda. O pensamento escapa antes que ele perceba, como seria tocá-la. Sangya inclina o queixo, divertido. E abre uma exceção. Então toque. Beon toca com cuidado, deslizando os dedos entre as escamas, atento às reações. Então percebe algo diferente. Uma abertura discreta, quase escondida. O toque hesita. Sangya estremece e segura os ombros de Beon. Aproxima-se do ouvido dele e sussurra, com um sorriso carregado de lembranças, que depois de tudo o que viveram, ele ainda não entendeu o que é aquilo. Beon cora, tomado por um pânico gentil, e afasta a mão rápido demais. O susto quebra o momento. Sem perceber, ele acaba soltando Sangya e tenta alcançá-lo logo em seguida, mas tudo acontece rápido demais, e em segundos os dois já estão caindo juntos na piscina. Agora você também está todo encharcado. Desculpa por sempre te puxar para a água comigo. Beon se desculpa também, sem graça, pelo toque impensado. Sangya se aproxima, o sorriso tranquilo, quase provocador. Não se desculpe, eu gostei. Ele chega mais perto, os olhos brilhando, e pergunta em tom baixo, a pergunta que fica suspensa no ar como promessa. Você já esteve com um tritão antes? O que começou como um acordo já não consegue mais se esconder atrás de desculpas. Entre olhares que dizem mais do que palavras e toques que despertam algo desconhecido, Beon percebe que cruzou uma linha, uma que não pode mais ignorar. E Sangya, pela primeira vez, não foge do contato. Pelo contrário, ele faz a pergunta que muda tudo. O que significa se entregar a alguém de outro mundo? Até onde vai a curiosidade? E onde começa o desejo verdadeiro? No próximo capítulo, sentimentos se aprofundam, limites são testados e a distância entre humano e tritão começa a desaparecer. Não perca! Porque depois dessa pergunta, nada será como antes. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!